Existem alguns massacres e outras situações trágicas que são bem conhecidas da história do Brasil. A gente conhece aí homicídios e massacres envolvendo portugueses e índios, portugueses e os negros africanos. Porém, hoje eu venho contar para vocês de um massacre que é pouco comentado na história do Brasil. A gente vai falar hoje do massacre ocorrido na região de Pedra Bonita. Bom, para entender esse caso histórico, a gente precisa voltar no contexto que ele está inserido. Bom, de 1557 até o ano de 1578, Portugal teve um rei chamado Sebastião I. Sebastião assumiu o governo muito cedo, ele tinha apenas 14 anos. Ele foi um rei muito querido porque ele tinha um grande fervor religioso e militar. Um de seus esforços militares foi uma batalha ocorrida em Marrocos. E aí, em 1578, ocorre uma batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir. Acontece que o saldo dessa batalha não foi bom para os portugueses, porque o rei Sebastião I morreu em combate. Isso fez com que uma crise acontecesse em Portugal. Uma crise para saber quem iria assumir o trono. Todo esse imbróglio, posteriormente, levaria a um episódio muito conhecido na história chamado de União Ibérica. Acontece que o povo português gostava muito de Dom Sebastião e eles não queriam aceitar a morte do rei. Então um movimento se iniciou. Um boato começou a correr de que Dom Sebastião não estava morto. Ele tinha sido elevado aos céus como se ele fosse um anjo e aí ele iria reaparecer. Esse movimento ganhou força, as pessoas realmente estavam acreditando que Dom Sebastião tinha virado uma divindade e iria voltar. Esse movimento ficou conhecido como sebastianismo. Esse movimento foi tomando conta de Portugal, porém não ficou só por lá. Portugueses que vieram para o Brasil nessa época trouxeram a ideia do sebastianismo e esse movimento ganhou forças no Nordeste brasileiro. Esse movimento ganhou força principalmente em comunidades mais pobres, comunidades sertanejas. E aí o assunto era o seguinte: o tal Dom Sebastião iria voltar e todo o sofrimento ia acabar, eles iam ter comida, eles iriam ter uma vida boa. Então essa crença na reaparição do Dom Sebastião gerou dois movimentos fortes em Pernambuco. Um na Serra do Rodeador e o outro em uma serra chamada Serra Formosa. Os adeptos a esse movimento, então, fundaram uma espécie de reino. Eles acreditavam fielmente na volta do Dom Sebastião e eles se tornaram fanáticos com o movimento e muitos deles estavam abandonando as fazendas nas quais eles trabalhavam para passar o dia inteiro ali junto com a comunidade, junto com o pessoal desse movimento. E esse movimento tinha alguns líderes. Um dos principais deles era João Antônio, que andava com alguns folhetos de cordel e pedras preciosas que ele disse ter encontrado em uma lagoa na região de Pedra Bonita. João Antônio se aproveitou da devoção muitas vezes ignorante e bastante ferrenha do povo. Ele alimentava o povo com falsas esperanças da vinda de um rei que iria mudar todo o cenário daquela região e ele se aproveitava da sua posição de líder para ter relações sexuais com várias meninas ali. A seita chegou a ter por volta de 300 membros e já estava incomodando bastante os fazendeiros da região, porque como eu comentei, o pessoal já não ia mais trabalhar nas fazendas, eles queriam passar o dia inteiro ali, na comunidade. Bom, uma coisa que acontecia ali também era o seguinte: o pessoal estava sempre embriagado, Era como se fosse um estado de êxtase. Só assim eles iriam ser capazes de entender todo o sentido do movimento, de ver ali alguma coisa relacionada ao Dom Sebastião. Porém, todo esse movimento e essa bebedeira constante acabou em tragédia. Em 1838, no dia 14 de maio, o líder do movimento comunica os adeptos
que o rei Dom Sebastião estava muito infeliz com eles. O líder disse que o Dom Sebastião o líder disse que tinha conversado, né, com Dom Sebastião e que o rei achava que a fé daquele povo era muito pouca, eles realmente não estavam fervorosos com o movimento e era necessário que uma coisa fosse feita. O campo ali, a região ali que eles se reuniam, o espaço ali, né, deveria ser lavado, deveria ser purificado, porém não com água ou com algum outro líquido, e sim com sangue. Por conta então do nível de embriaguez constante que aquele povo estava, e por conta também da devoção intensa e ignorante daquelas pessoas, o líder foi capaz de convencê-los dessa história. E entre os dias 14 e 17 de maio, houve uma matança generalizada. Algumas pessoas voluntariamente tiraram a própria vida. Eles subiam em pedras altas e se jogavam de lá. Agora, as outras pessoas que foram mortas, isso aconteceu num massacre assim pesado, intenso e que quase nunca é comentado na nossa história. Cerca de 53 pessoas foram mortas por membros da comunidade, principalmente mulheres e crianças, que eram decapitadas. Ou seja, num surto ali de 3 dias, homens pegaram seus facões e qualquer outro instrumento que eles tinham à mão e promoveram uma matança generalizada, com decapitação, com requintes de crueldade. Maridos assassinando suas esposas e filhos. Como o líder tinha dito que era necessário que o campo deles fosse purificado com sangue, o sangue dessas pessoas que eram sacrificadas foi usado para lavar ali a região. Eles banharam a região ali com sangue. Porém, nem todo mundo ficou satisfeito com isso. Pedro Antônio, o cunhado do líder João Antônio, ele disse ali para as pessoas que ele também havia conversado com Dom Sebastião e que o rei também precisava do sangue do líder do movimento. As pessoas então nem pestanejaram, acreditaram, né, no Pedro Antônio, e aí eles pegaram o líder João Antônio e o executaram, também com requintes de crueldade. Depois desses 3 dias de matança geral, o major Manuel Pereira dos Santos, ele ficou sabendo do que estava acontecendo ali em Pedra Bonita e levou um grupo de policiais para lá. Os policiais então chegaram, viram toda aquela situação, aquele mar de sangue, de gente morta, e aí eles entraram em conflito, né, com os membros da comunidade, e aí teve mais feridos, mais gente morta, mas no final das contas a polícia conseguiu, né, conter aquele movimento. E esse foi o final trágico do sebastianismo no sertão nordestino. Mas e você? Já tinha ouvido falar do massacre de Pedra Bonita? Deixa aí nos comentários o que você achou desse caso. Coloca aí nos comentários também qualquer detalhe sobre esse ocorrido que eu não mencionei aqui. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer você que está aqui, você que acompanha sempre os nossos casos. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa seu like. O Instagram do canal está aí na tela para você seguir e ficar por dentro de tudo relacionado aqui às postagens. Muito obrigado e a gente se vê no próximo caso.